Isso aqui presta pra nada. Hoje eu trago o Game Stick que presta de verdade, galera. E nesse vídeo vocês vão entender por que esse Game Stick é o único que presta de verdade. Aqui eu vou fazer todos os testes, vai ser um review bem completo, nada de um reviewzinho de 5 ou 10 minutos. Aqui é review completo de verdade. Então se você quer saber tudo sobre ele, vem comigo com esse vídeo, bora? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lelecotech, Leandro aqui. E hoje eu vou trazer mais um review aqui completo e dessa vez desse Game Stick aqui, que na minha opinião, já adiantando, é o único que vale a pena. E a brincadeira que eu fiz no início do vídeo é verdade. Eu vou demonstrar para vocês que esse aqui, que vende muito por aí, não vale de nada. Vou jogar ele fora aqui e vocês vão entender o porquê. Eu vou explicar isso nesse vídeo, vou fundamentar, principalmente quando eu for ali para a tela do computador para mostrar para vocês o anúncio. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa criança aqui. Esse aqui é o Game Stick que ele chama da Vaiava ou G10, que não tem escrito aqui G10, mas no anúncio ele vem escrito G10 e não vem escrito Vaiava. Mas se você ver por aí Vaiava ou G10, é desse aqui que a gente está falando. A gente tem 3 modelos que a gente vai ver aqui também nesse review aqui quando for para a tela do computador. E eu vou falar sobre os 3 modelos. Aquele primeiro que não presta, o intermediário, que é aquele Lite, né, 4K Lite, que de 4K nenhum deles tem nada, nenhum deles roda em resolução 4K e nem precisam pelos jogos que rodam, né? E sobre esse aqui que para mim é o único que vale a pena, apesar dele ser um pouquinho mais caro, mas realmente vale a pena pagar um pouco mais para você não ter dor de cabeça. E ele já roda o EmuElec 4.3, que é um sistema que a gente vê aí em vários retroconsoles, em mods para Raspberry, para computador e etc. E isso é muito bom. Então vamos dar uma olhada nele aqui. O que vem nele aqui? Uma proteçãozinha aqui. Ó, vem o Game Stick aqui, bonitinho. Vamos deixar ele aqui para depois. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vem um donglezinho dos dois controles, né? Um dongle só para 2 controles, que você conecta nele ali e os controles já ficam conectados, você não precisa configurar nada. E aqui, ó, 2 controles, 2 cabinhos e um manual. Deixa eu tirar a caixinha daqui que a gente vai olhar com calma. Ó, esse cabinho aqui, ele é um extensor HDMI, porque muitas vezes isso aqui não cabe atrás da sua TV, não tem acesso, né? Então você coloca ele aqui, ó, e aí você fica com mais maleabilidade para colocar atrás da sua TV ou monitor, entendeu? Aqui, ó, o cabo de carregamento dele, né, de energia, que você pode ligar atrás da sua TV. Se ela tiver uma amperagem boa, vai funcionar bem. Se você sentir que está travando, pega uma fonte de celular, né, uma caixinha de carregador de celular e conecta ele direto na tomada, que é o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer o teste conectando ele direto na tomada via carregador de celular. Aqui, ó, um manualzinho básico dele, explicando as funções básicas, aquela coisa que a gente não gosta de ler, né? Mas a gente vai falar sobre um pouco das configurações dele aqui, mostrando na prática. Aqui os 2 controles, né, eles são iguais, né, então vamos mostrar um só. Ele é o padrão do PlayStation 2, né, a pegada ali com 2 analógicos, né, o mesmo padrão do PlayStation. É um controle que realmente não tem muita qualidade, ele é um quebra-galho, né, vai funcionar bem, a gente vai testar aqui. Ele funciona com 2 pilhas AA, ó, abri aqui, ó, funciona com 2 pilhas AA, que a gente vai testar aqui também com elas. E vamos testar também com um dos meus controles aqui, que você já conhece aqui dos reviews aqui no canal. Os cliques são razoáveis, é um controle bem leve, né? Com a pilha vai ficar um pouquinho mais pesado, mas os analógicos respondem aqui. Vamos ver como é que responde no jogo. Voltando aqui para falar um pouquinho sobre essa criança aqui, né? Ele tem essa saída HDMI, que é o principal dele. Tem essa saída aqui, ó, USB, para a gente colocar o adaptador do controle. Tem essa saídazinha que é a micro USB, né? Mini USB, micro USB, eu nunca sei qual é. E vem, nessa minha versão aqui, veio com cartão de memória com jogos, ó, de 128 GB, tá vendo? Então é jogo pra caramba. Tem a versão de 64 também, e você pode manipular aqui os jogos. Eu também vou mostrar aqui no computador como que a gente coloca e tira jogos dele para fazer os testes também. Então vai ser um review bem completo, galera. Antes da gente iniciar o teste aqui, vamos ali para a tela do meu computador, que eu vou mostrar as 3 opções que tem e o porquê que eu falo que essa aqui é melhor e que aquela que eu joguei longe ali não presta. E eu fui até ali atrás pegar ela aqui, que eu joguei em cima da cama, né? Pra mostrar porque que ela não presta aqui, basicamente, ó. Por quê? Ele, tá vendo? Ele só tem entrada de carregamento, ó. A do cartão de memória, carregamento, a HDMI, e não tem a entrada USB para você colocar o joystick ou colocar algum outro joystick que você queira. Não tem. Esse donglezinho que vem aqui no outro, que a gente vai demonstrar hoje, ó, esse donglezinho aqui, ele já vem meio que aqui dentro, entendeu? Então esses controles aqui dele
já conectam nativamente. Então, se você quebrar os controles, já era. Isso aqui vai servir para mais nada. Então, por isso que eu falo que ele não presta. Além disso, tem a questão da capacidade deles, que eu vou mostrar ali no computador agora. Então, vamos lá para o meu computador. Antes da gente continuar aqui, ó, se você não é inscrito no canal e está gostando dos vídeos daqui, ó, pense em se inscrever aí, que 90% dos espectadores não são inscritos. A galera assiste, reassiste os vídeos aqui e acaba não se inscrevendo. Eu até mesmo já agi muito assim com outros produtores de conteúdo. E aí comecei a fazer vídeo aqui e percebi a importância disso pra gente. Então eu tô me inscrevendo nos canais da galera toda que eu assisto. E além disso, eu também tô fazendo uma campanha aqui, que eu tô hoje com 1.572 inscritos. Então quando eu chegar a 5.000 inscritos, eu vou sortear um dos meus consoles aqui. Vai ser ou o PoleKid Q90 ou o PoleKid X39. Então se inscreve aí que você vai concorrer também ao sorteio quando chegar a 5.000. Então, galera, eu abri os 3 anúncios aqui, do pior para o melhor. Então, aquele que eu joguei longe aqui, que eu falei que não tem entrada pro USB, é esse daqui, ó, tá vendo? Ele custa aí, ó, com 3.000 jogos, 155, com 10.000 jogos, 163, né? Que é com cartão de 32 ou de 64 GB, se eu não me engano. Mas, ó, se vocês forem ver aqui, ó, ele só vai rodar esses emuladores aqui. E te falar que Super Nintendo, que é o Super Famicom aqui, ele não vai rodar bem um monte de jogos, os jogos com chip especial. Porque ele tem uma memória RAM muito fraca, tem uma CPU muito fraca, então ele tem um hardware muito fraquinho, ele é bem de entrada mesmo. E ele tem essa questão do controle aqui, que você não consegue, ó, ele não vem com um donglezinho. Então, irmão, quebrou os controles, já era. Quebrou o conector do controle dele aqui interno, também já era. Então, na minha opinião, nem como custo-benefício isso aqui vale, entendeu? Então eu dispensaria ele. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o link para os 3 aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada com calma. Se você comprar algum deles também, você vai estar ajudando o canal aqui, né? Sempre falo isso, você ajuda a trazer mais conteúdo para o canal, porque eu recebo uma parte aqui, você não paga nada mais por isso. E me ajuda a comprar mais produtos para trazer aqui para vocês. O segundo, que eu tô sem ele aqui, mas eu já tive e já vendi, é esse aqui, que é o Game Stick 4K Lite, né, que eles chamam de 4K Lite. Isso aqui, Ultra HD 4K é mentira, tá? Então, eles rodam em TVs que tem 4K, mas não rodam em 4K, até porque nem fazem sentido com os jogos que eles rodam. Esse aqui, ele é bem melhor que o primeiro lá que eu mostrei, porque ele tem um hardware melhor e ele tem o donglezinho aqui, ó. Ele tem a saída USB aqui, ó, você pode ver nessa foto, ó. Ele tem a saída USB e vem com o donglezinho aqui igual esse que eu vou mostrar hoje, tá vendo? Então ele é de boa. E ele é quase o mesmo preço do primeiro, ó. Com um cartão de 64 GB, sem a caixa, né, que ele vem só protegido, sem essa caixa verde, ele tá saindo na faixa de R$160. Então não vale a pena comprar esse outro aqui, porque ele não tem custo-benefício. Então se você quiser comprar o barato, que roda até PlayStation 1, mas com certa dificuldade, né, alguns jogos não vão rodar bem, vão ter muito frame skip, vão ter travas, vão ter queda no áudio, né, corte no áudio. É essa a pedida aqui. Se você quiser jogar disso para baixo, essa pedida aqui é o custo-benefício da parada. Agora, se você quiser jogar legal, pra valer, é esse que eu vou mostrar hoje aqui. Então esse aqui, ele tá saindo, ó, com 32 GB, com 15.000 jogos, por 220, mas tem uma promoçãozinha aqui, tá rolando uma promoçãozinha que pode sair até mais barato, né? Acho que tá rolando a promoção em todos eles também, não. Só nesse aqui e nesse aqui, eles saem mais baratos. E a versão que eu peguei, que é essa de 128, ele tá saindo a 273. Você não precisa pegar essa versão. Se você pegar de 32, já vai adiantar mais ou menos, mas o ideal é que de 64 você já roda bastante coisa, né? Você não vai jogar um monte de jogo ao mesmo tempo, então você pode retirar alguns jogos para colocar outros, você não precisa de 128. Eu comprei aqui mais pro teste mesmo, peguei a versão mais completa, mas vamos ver aqui quanto tá saindo de 64, que é o melhor custo-benefício dele. Vamos clicar aqui para pegar desconto, a gente sai pegando tudo. Aqui, ó, não comprar agora. Olha, tá saindo por 209, na boa, cara, entre pagar 160 naquele anterior aqui, que tem um custo-benefício, e 209 nesse aqui, cara, eu guardo mais um pouco de dinheiro ou parcelo e compro esse aqui, já que o AliExpress faz em 6 vezes sem juros mesmo, né, então eu compraria esse aqui. E aproveitando que a gente tá aqui no computador, antes da gente voltar pro console aqui, eu vou tirar o cartão de memória dele aqui, ó, vou colocar no adaptadorzinho. Ó, vou deixar o link para esse adaptadorzinho bem legal, USB-C, tem USB normal também, você liga o cartão de memória e vai direto nele. Então, galera, voltando aqui, ó, indo na estrutura de pastas do cartão de memória aqui no computador, ele abre duas partições no cartão de memória, né? A Game e o EmuElec. O EmuElec é onde fica o sistema dele, que é o EmuElec 4.3, né, atualmente. E é bom você guardar essa informação aqui, ó, dtb.img. Você copia para algum lugar, guarda em outro diretório na sua máquina, porque aqui tem a identidade do seu Game Stick rodando no sistema EmuElec. O que eu quero dizer com isso? É que se der pau no teu cartão de memória, basta você baixar o EmuElec, que é open source, tem para baixar aí a balde, você baixa a versão 4.3, instala no cartão de memória e substitui o DTB que vem nela pelo seu aqui. E aí automaticamente já estará funcionando no seu Game Stick. Então fica essa dica aí, salve esse arquivo aqui na sua máquina. A outra partição Game tem as pastas ROMs, tá vendo? Que aí tem os emuladores e dentro de cada emulador ele vai ter lá o jogo. Ó. No nosso caso aqui, ó, vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu baixei o God of War, aí eu copiei ele para cá,
Venho aqui em Game, procuro a pasta PSP, vou aqui e colo ele. Pronto, está copiado aqui para o meu computador com a mágica da edição. Então isso serve para qualquer jogo, para qualquer emulador, né? Você vai conseguir colocar aí os jogos. Baixei jogos de Super Nintendo, vai lá na pasta Super Famicom, CFC e coloca, baixei jogos de PlayStation 1, vai na pasta PSX e cola os jogos lá. E assim sucessivamente você vai colocando aí. Você também pode apagar jogos, né? Você tem um jogo de PSP esse aqui, ó, por exemplo, Alien, não sei o que, Cinnamon, não quero. Vai lá e detona, apaga que ele também libera espaço no seu cartão de memória. Então vamos agora voltar pro teste definitivo aqui e botar esse bichinho para rodar para valer. Vem comigo. Galera, voltando aqui com aquela minha telinha que eu faço os testes aqui, vou devolver o cartão de memória para cá. Ó, vou conectar ele aqui com o cabo mesmo, ele poderia conectar só o stick nele, mas vou conectar com o cabinho mesmo. Que a gente já testa o cabinho também. E olha, ele já ligou. Ele alimentou pela própria HDMI dessa minha telinha da energia para ele. Eu nem sabia disso. Isso aqui é uma novidade para mim, galera. Uma novidade mesmo, uma novidade boa, né? Ele alimentou pela própria HDMI. Ó, eu não liguei a energia dele, ó, tá desligado aqui, ó. Mas de qualquer forma, eu vou ligar a energia dele aqui para ver se, não sei se melhora o desempenho ou não. Eu vou usar esse powerbank aqui da Baseus, como você quiser falar, ó. Cara, isso aqui eu comprei isso aqui salva em viagem. Você está na rua, 20.000 mAh e 22 watts, então carrega seu telefone aí rápido. Tem várias entradas aqui, ó, de iPhone, USB-C, a micro USB, duas USBs, então eu vou botar ele aqui para alimentar por aqui. Eu nem sei se vai pegar, né, porque eu acho que ele vai ficar alimentado por ali. Eu vou deixar o link para isso aqui também, pra você dar uma olhada nele também, que é bem legal. E ó, já ligou aqui, galera. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou botar duas pilhas recarregáveis aqui da Eneloop. Eu tinha falado AA, mas é pilha AAA, né? Pilha palito. Botei duas pilhas aqui. Quem não conhece essa pilha aqui, também vou deixar o link para ela aqui. Acho que tem na Amazon, se eu não me engano. Muito boas. Da Panasonic, né? Ó, vamos ligar ele aqui. Liguei. Ó, já tá funcionando, ó. Então eu vou dar uma aproximada aqui na tela. E vou testar com esse controle aqui. Depois a gente faz um teste com algum dos outros controles que eu tenho aqui. Ele veio aqui no modo quiosque bloqueado, já desbloqueei, né? Que você vai lá em desbloquear. Ele não tem esse menu todo, ele vai aparecer 3 opções. Aí você bota AAA, BA, ele desbloqueia lá no código quando pedir. Então o código padrão do Emoelec é sempre AAA, BA, para você desbloquear. E aqui tem as opções dele todas. É um sistema onde você pode mexer em tudo nele. Ele roda um RetroArch também, então aqueles dois outros Game Sticks não podem mexer em nada disso. Então isso aqui é outra vantagem muito grande desse aqui. Você tem a liberdade para mexer em tudo. O controle já vem configurado, né? A gente não precisa mexer em muita coisa. Vamos testar aqui uns jogos, né? Vamos testar. Começar aqui com o clássico Super Nintendo, que ele tem aqui. Donkey Kong Country. Nenhum problema no áudio. Errei. Galera, rodando perfeitamente. Para sair dos jogos, você aperta Start Select. Aqui você também pode salvar o estado do jogo no Save State, pode dar o Load State. A gente close Content aqui, a gente sai do jogo. Vamos testar agora o Nintendo DS, né? Vamos ver se ele roda o Nintendo DS. Eu, sinceramente, não tinha testado, não. Nem tem muito emulador, cara. Aqui, o Nintendo DS. O que ele tem aqui de Nintendo DS? Vamos ver esse Batman aqui, que tá com... Já veio como favorito, não foi nem eu que coloquei não, já veio assim. Ó, você mexendo aqui nos botões de ombro, ó. Você mexe nas configurações, tá vendo? Ó. Vamos iniciar assim. E depois a gente troca. Vamos ver. Agora sim. Configurado. Galera, rodando o Nintendo DS de boa aqui. Show, né? Então vamos pro próximo aqui. Testar o Nintendo 64 aqui.
que eu sempre gosto de testar é o Mario 64. Vamos ver se tem ele. Galera, esse de 128 GB tem muito jogo de Nintendo 64. Tem mais jogos do que eu tenho. Vou até copiar uns daqui pro meu HD. Ele já vem com uma configuração de arredondamento dos pixels para rodar em TVs, né? Rodando perfeitamente, galera. Rodando muito de boa mesmo. Vou botar o Mario pra dançar um pouquinho aqui. É, galera, tá muito de boa mesmo. Não tô vendo glitch. Se tiver vai ter um pouquinho, mas isso também é passível de configurar e melhorar aos poucos também. Muito de boa, né? Vamos testar outra coisa aqui agora. Sempre o Start Select abre o menu do jogo ali, né? Alguns rodam no RetroArch, outros em outros emuladores. Vamos rodar agora um PlayStation 1. Bora ver um Crash 3 aqui. Ó, galera, rodando de boa, sem problema no áudio. Sem problema de glitch, não tô vendo frame skip. Eu não sei jogar esse jogo mesmo. Tanto pelo analógico quanto pelo D-pad tá de boa. Então vamos testar outrozinho aqui. Vamos partir pro PSP agora. O outro Game Stick custo-benefício, aquele do meio que eu mostrei, ele roda até PlayStation 1, mas não muito bem, então ele não passa disso, né? O Nintendo 64 ele não roda, a gente rodou muito bem aqui. Vamos olhar aqui o PSP. Galera, não tá dando pra jogar não, tá muito lento. Mesmo configurando aqui, otimizando, reduzindo o frame, ele fica lento, tá vendo? Mas esse jogo é difícil de emular mesmo na maioria dos dispositivos. Vamos testar um outro de PSP aqui. Bora ver o GTA Vice City Stories aqui. De boa. Uhul, uhul, uhul! Oh. Vou pegar um sangue aqui. Sai! Uhul! I don't respect you, Dad. You're not strong anymore. That's why he let the tennis coach take Mom. And he's got only one way to win back the respect of his son. Welcome to the 15th galera, tá rodando bem de boa o GTA. Já era esperado que ele é bem mais leve que o God of War. Tá rodando de boa. Vamos testar mais umzinho de PSP aqui rapidinho. Vamos ver um Dragon Ball Evolution. Nossa, esse é aquele jogo daquele filme ruim, mano. Que isso? Eu não sabia nem que tinham feito isso, cara. Minha nossa. Pelo menos é um 3Dzão pra gente testar, né? Tá rodando de boa. Não sei qual é o botão. Ah, acertei.
É, tá rodando de boa também. God of War vai ser difícil mesmo rodar, apesar de eu ter visto alguma galera rodando bem. Pra finalizar, vamos tentar rodar um Dreamcast aqui. Tentar um Crazy Taxi 2, que é de japonês. Galera, esse jogo eu tive que tirar a música porque tem direitos autorais. E tá rodando de boa. Achei que não fosse rodar tão de boa assim. Deixa eu voltar a música aqui só um pouquinho pra ver a... Super de boa. Galera, o Dreamcast rodou de boa. Esse jogo aqui às vezes trava em alguns consoles portáteis. Então eu achei muito bom aqui, ele tá bem fluido. Beleza? Vamos sair aqui. Ó, galera, botei o controle da Guilio Kit aqui para configurar pelo cabo. Ó, já tá configurado. Bora testar um KOF 2002 aqui com o controle. Galera, funcionando de boa o controle. Cara, esse controle é muito bom, mano. É perfeito, ele aceita os comandos todos. Muito bom esse controle mesmo, caramba. Vou deixar o link pro review dele aqui também que eu fiz. Cara, tu não erra nele. Tu não erra nele. Ah, errei. Muito bom, né, galera? Funcionando então com o controle. Vou desligar aqui. Galera, é o seguinte, eu acho que é o melhor Game Stick que a gente tem atualmente, esse, né? Como eu falei. Ele tem um processador da M-Logic S905, se eu não me engano. É isso mesmo, vou botar aqui na tela. 2 GB de memória RAM, o que faz ele rodar aí o Dreamcast bem. A maioria dos jogos de PSP, né? Tirando o God of War ali, o Gran Turismo, que são muito pesados, que eu tentei também não rolaram. Roda tudo de Super Nintendo, chip especial, roda tudo de PS1 muito bem. Nintendo DS você vai rodar ali razoavelmente bem, também rodou bem. Então, pra mim, você paga uns R$40 a mais do que os outros e leva um Game Stick muito melhor. Eu tô deixando o link também na descrição aí pra você, caso você compre, você ajuda o canal também, como eu falei. E se você gostou desse vídeo e gosta de vídeos desse tipo, é só se inscrever, seja bem-vindo a fazer parte da família aqui. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço, valeu!